Olá, turma do sétimo ano. Vamos trabalhar então sobre os povos americanos? Antes aí, com a chegada dos espanhóis, nós temos aqui na questão 10 e 11 questões referentes ao texto do Nelson e do Claudino Piletti. Eles vão questionar, como historiadores, alguns termos usados, como conquista, aí nós temos o termo também aqui no texto o achamento e nós temos o termo também descobrimento. Alguns desses termos são considerados por esses historiadores como termos errôneos, errados a serem usados. Então, na leitura, vocês vão identificar esses termos e o que eles defendem ou não sobre esses termos usados na história, para que vocês respondam a questão 10 e a questão 11. Na 10, falar aqui, segundo o texto, quais os termos usados para indicar a ocupação da América pelos europeus e por quem esses termos são usados? Então, eles são usados, mas quem usa esses termos? Beleza? Quando fala da ocupação da América. Na 11, indique dois motivos que o texto, então, novamente, a gente vê a necessidade da leitura do texto, aponta, aqui eu já mudei a página, vamos voltar aqui, que o texto aponta para dizer que o termo descobrimento está errado. Então, eles vão questionar o termo aqui descobrimento, tudo bem? Vamos aqui. Na questão 12, quero comentar com vocês alguns termos. O texto já começa assim: o gado do velho mundo. Gado? Sim. Você sabia que o gado, o boi e a vaca, eles não eram animais aqui da América? Não eram animais nativos. Eles foram trazidos nos navios para a América. Então, ele vai falar aqui, velho mundo é Europa, novo mundo América. Então, chamava-se velho mundo Europa. Então, o gado que veio da Europa, né, foi introduzido nas Américas pelos primeiros colonos, as pessoas que vieram morar na América, né, os colonos espanhóis, e ele vai falar que ele competiu com a população indígena local. E aqui nesse pequeno texto, ele fala de situações negativas que a pecuária trouxe para os povos americanos. Depois que você ler esse texto com atenção, você vai marcar um X nas afirmativas da questão 12. Então, é uma questão objetiva, tudo bem? Nós temos aí agora a questão 13. Na questão 13, nós temos um pequeno texto do Mário Maestre, e ele vai falar, na época moderna. Então, lembrando que a história, vamos fazer uma linha do tempo, ela tem lá até Cristo, a história antiga, depois vem a história medieval, ou história da Idade Média, depois nós temos a história moderna, lá com o início do Renascimento, da Reforma Protestante, que vocês já estudaram, tudo bem? Beleza, né? Então, já nesse período moderno, a expansão mercantil, que também você pode falar das grandes navegações, os grandes descobrimentos, né? Vamos aqui. Ligou os destinos de regiões do globo antes sem contato. Sim, a gente sabe que foi por meio das navegações que a Europa ficou conhecendo a América, ficou conhecendo o Oriente, né? Ele fala aqui: dois continentes foram intimamente aproximados por este processo, o africano e o americano. Sim, desde o século XVI, durante mais de 300 anos, a África viu a partir em magotes, que está aí o significado em quantidade, milhões de habitantes. Tudo bem? Então, aí você tem aqui esse texto e você vai responder a questão 13. Qual processo histórico citado no texto foi responsável pela partida de africanos para a América entre os séculos 16 e 19? Então, qual processo histórico? O que a gente estava falando aqui?
Olha aqui o processo histórico. Tudo bem, gente? Aí nós vamos para a questão 14, muito interessante. Por quê? É um códice florentino. Códices são fontes históricas, aonde nós temos, em vez de texto que eles escreviam os acontecimentos, eles faziam desenhos. Ok? Ó, nós temos um desenho aqui. Você pode ver aqui, ó. Ele é bem interessante. Por quê? Você vê aí pelos traços aqui que são pessoas o quê? Da América, né? Nativos. E aqui você vem essa obra do Frei Bernardino. Aqui você vai ter que ler com calma e aqui você vai responder que elementos presentes na ilustração facilitou a conquista das terras dos povos nativos americanos pelos invasores. Então, vamos observar aqui com a professora. Bem, quando você olha essa imagem, você tem 4 cenas, ó, com a pessoa deitada, certo? Então, você pode perceber o quê? Que essa pessoa estava feliz, alegre, saltitante, ela estava numa festa? Não, ela está deitada, prostrada numa cama. E você vai ver que pelas manchas apresentadas, essa pessoa está o quê? Doente, não é isso? E aqui você pode até perceber, né? Olha só como ela está com a cabeça e o rosto prostrado, com tristeza e aparente dor. Não é verdade? Então, essa imagem aí, esse códice aí, ó, do Frei Bernardino, e olha só que tempo que ele viveu, de 1540 a 1885, ele vai nos fazendo a gente entender um fato que facilitou que os espanhóis dominassem os milhares de povos americanos. Tudo bem? E que fato é esse? Eu vou deixar a página sobre esse fato para vocês, tá bom? Pessoal, vou terminando por aqui. Até a próxima aula.